Hoje a gente vai falar do último pilar do crescimento atômico, é o sexto pilar chamado construção escalável. E lembra que eu estou compartilhando aqui os pilares e como eu usei esses pilares do crescimento atômico para construir uma empresa do zero aos 20 milhões de faturamento anual sem nenhum investimento externo, como o mercado diz aí, o bootstrapping, tá bom? A minha ideia aqui é compartilhar essa jornada contigo para que você se inspire, aprenda também. Então eu vou falar de erros, de acerto, de desafios, de superação, como a gente fez passo a passo aí usando cada um desses pilares. Lembrando que eu estou aqui em casa, num ambiente à vontade e com o meu caderninho aqui, porque a ideia é ser o mais transparente contigo e contar aqui como que foi essa jornada de construção, esperando que você tire alguns insights e aprendizados aqui e consiga usar isso na tua carreira, no teu negócio. Sexto pilar, construção escalável. Gente, quando a gente fala de escala, uma definição simples é o seguinte: a gente tem o crescimento da receita e os custos não crescem na mesma proporção. É o que o pessoal chama de boca de jacaré. Então há um descolamento entre o crescimento da receita e a linha de custos que não cresce na mesma proporção. E por mais que você otimize os sistemas operacionais da tua empresa, aquelas maquininhas que eu falei, ganhe eficiência com processo, com ferramenta, com gente boa, com treinamento, etc., tem um determinado momento que o modelo de negócio, que eu chamo aqui de construção escalável, ele não acompanha, ele bloqueia essa escala. E a gente vai entender aqui na nossa história aqui do Grupo Atomic, como é que dois modelos de negócio, de duas linhas de receita que a gente usou aqui, tem essa diferença. E aí eu vou falar para você como é que um bloqueia, como o outro desbloqueia o crescimento atômico. Eu vou usar aqui sempre a nossa linha de serviços B2B, né, a parte de consultoria, e vou também falar sobre o SaaS, que é o Software as a Service, e eu vou fazer um comparativo entre os dois aqui na nossa jornada, tá? Obviamente que o aprendizado veio de antes, né? Lembra que eu tive uma carreira corporativa, eu trabalhei com projetos em grandes empresas, então uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, cara, dependendo da sua segmentação de cliente e dependendo do tamanho do teu mercado, você é mais escalável e menos escalável. Então, vou dar exemplos aqui. Quando você atende clientes muito grandes, você sabe que não adianta você fazer um conteúdo no marketing digital, você precisa de indicação, você precisa de olho no olho, você precisa de eventos, de relacionamento, você tem uma série de questões ali para conseguir uma conta grande, né? Você precisa de cases de sucesso, você precisa investir bastante, ou seja, só de você escolher atender só empresas grandes, você já tem uma limitação de escala. Por quê? Primeiro, né, tamanho de mercado. Não tem muitas empresas grandes no Brasil e no mundo. Proporcionalmente, é óbvio que você tem uma limitação. 2, você sabe que o ciclo de vendas, o investimento, o CAC, a burocracia, às vezes muito das camadas de decisões de um negócio grande, vão limitar o seu crescimento. Então, só uma escolha aqui no modelo de negócio, para quem que eu vou vender, qual que é o canal que eu vou usar, qual segmento de cliente eu vou atender, você já sabe que tem um problema de escala. O primeiro problema de escala é nas vendas. Depois você tem um problema de escala na entrega também. Dependendo se você usa serviço, hora homem, você precisa de pessoas mais capacitadas, né? Esses clientes são mais exigentes, você precisa de uma gestão do projeto, uma gestão do serviço muito mais profissional. Então você precisa ali gastar muito homem-hora também para entregar um serviço, por exemplo. E aí você também tem uma concentração de receita no teu modelo de negócio, ou seja, eu vendo para poucos e bons clientes que me trazem um volume muito grande, isso é muito legal, mas quando eu perco um cliente, cara, isso acaba com a boa parte da minha receita, eu tenho uma concentração de receita. Então, se eu tomo um churn de contrato, cai um projeto não vira, eu tenho um problema de escala também. Então, olha só como algumas definições do modelo de negócio podem travar a escala. E aí eu vou fazer aquele paralelo que eu falei, né? Lembra que a gente começou na BR24 vendendo uma licença de software. Vender a licença é escalável com marketing digital, a gente escolheu o marketing digital. Pequenas e médias empresas têm menos barreira, né? Você fala direto com o sócio, a tomada de decisão é muito mais rápida, legal. Mas só essa tecnologia, primeiro, a gente tem uma margem muito baixa, então olha só, o software ele é escalável, para eu vender eu consigo vender até numa escala um pouco mais acelerada. Na segmentação de cliente também eu consigo ter um pouquinho mais de escala. Mas quando eu falo que, cara, o Bitrix 24 é uma ferramenta que vai mexer em vários processos da tua empresa,
esse é um software que eu preciso ter um serviço para habilitar esse software. Ele sozinho não se vende, ele sozinho não faz o resultado dentro da empresa. Você precisa de gente lá ajudando a configurar, a definir os processos, a treinar o time para que isso realmente dê resultado na empresa. Ou seja, o software, quando ele é um pouco maior, ele exige essa habilitação por serviço. E aí, quando a gente entra nessa questão de camada de serviço, a gente enfrentou aqui, obviamente, eu preciso fazer uma venda mais consultiva para entender quais são os seus gargalos, as suas dores, se você está num time. Então, eu já começo a ter aqui um processo comercial um pouco mais complexo, uma venda consultiva. Olha que interessante, né? Então, eu preciso ter, de repente, uma pré-venda para qualificar e não gastar muito tempo do meu time de vendas. Depois, meu time de vendas tem que fazer ali o cruzamento do diagnóstico, demonstrar o produto, fazer uma série de coisas. Só aí você já tem um aumento do ciclo de vendas, né? Então, o nosso ciclo de vendas aqui mais otimizado, a gente tem 3 semanas, 4 semanas, tá? Então, não é uma venda transacional. Eu também não tenho uma venda de 6 meses para clientes grandes, né? Tem gente que leva 1 ano para vender uma conta grande. A gente tem 1 mês, né? Vamos colocar 30 dias de média aí no nosso ciclo de vendas. Mas isso já é menos escalável do que aquelas vendas que eu consigo fazer na hora, num dia, numa ligação. Aí a gente tem a entrega. A entrega, ela precisa de gente. Então, eu estou falando de hora homem. Eu estou falando aqui, por mais que eu modele uma entrega, eu estou falando de algum grau de customização, estou falando de treinar pessoas, de montar times. E quando eu começo a depender muito de pessoas nesse processo para fazer entrega diretamente 1 a 1 com o cliente, eu tenho uma questão de escala aqui. Eu também tenho a barreira de língua e a barreira cultural, ou seja, se eu estou fazendo hora homem aqui, eu dependo de uma pessoa para entregar, eu também tenho limitações. Então, se eu quiser atender em outros países, eu vou ter que entender de outras culturas, eu vou ter que ter gente que fala outras línguas, isso custa caro, etc. Então, olha só como tem barreiras aqui geográficas, de língua, de cultura, de recursos humanos, né? E, obviamente, quanto mais gente eu tenho, mais eu preciso ter uma máquina de recrutamento e seleção. A gente sabe que a educação no Brasil, na base, ela tem problema, então eu tenho uma escassez de bons profissionais. Eu começo a ter gargalos de contratação, de treinamento, de gestão, porque eu preciso começar a colocar essas áreas de back-office para sustentar uma área que depende muito de gente. Então, só essas coisas que eu falei, você já imagina que o modelo de negócio não é tão escalável. Agora, vamos fazer uma comparação lá em 2019, quando a gente resolveu lançar a nossa linha de Software as a Service. Olha que interessante, a gente fez uma espécie de um micro SaaS, né, que era a automação de WhatsApp, ele era já plugado no Bitrix 24. A partir do momento que usei o canal de marketplace do Bitrix, eu já ganhei um canal gigantesco, uma base de clientes enorme. Depois, a proposta de valor única era muito clara. Você tem um problema de centralização de atendimentos de WhatsApp ou de escala de atendimento quando a gente fala do chatbot com inteligência artificial e você precisa então de uma automação de WhatsApp e de um chatbot. É claro, aqui eu não tenho muitas customizações, então com um produto eu consigo atender vários nichos, vários clientes de vários tamanhos. Obviamente eu posso ter ali planos diferentes para cada um desses tamanhos de cliente, mas ele é muito mais padronizável, é muito mais fácil de entender. Isso permite também que eu tenha uma venda menos consultiva, mais que a gente chama de tech touch. Então na nossa jornada o cliente vai lá, baixa o aplicativo, não precisa falar com ninguém, ele assiste alguns vídeos, a gente já coloca o negócio para funcionar lá com passo a passo para ele, de uma forma simples, eu tenho um controle de toda essa jornada, toda automatizada, então olha como isso já desbloqueia. Eu consigo fazer uma venda rápida, então eu dou lá um trial para esse cliente, ele já prova o primeiro valor, eu dou um trial de 14 dias, mas dependendo de como esse cliente está quente, ele adianta isso, então eu vou de 30 dias para 14 dias e dependendo do gatilho que eu uso lá dentro, eu posso avançar isso para 7 dias, para 1 dia, e a gente tem um ciclo de vendas muito mais curto. Com o Marketplace, a gente alcança muito mais gente. Sem a dependência de um vendedor, eu não tenho limite de agenda, então a decisão é mais rápida, ele meio que faz uma compra se servindo, né, self-service, então é muito mais rápido. Outra, como eu não preciso padronizar aqui também, customizar, quer dizer, questão do produto, eu ganho uma escala que eu não tenho barreiras culturais, geográficas, então a gente atende, enquanto na BR24, que depende de consultoria, ali 5, 6 países de língua portuguesa ou que tenham empresas com sócios de língua portuguesa,
No outro, a gente está presente em 66 países com software, porque eu simplesmente coloquei com a tecnologia lá o inglês e o espanhol e eu consigo entrar em vários países. As fontes de receita também, então, toda vez que eu preciso fazer uma customização aqui no modelo de serviço, geralmente é homem-hora, eu tenho que modelar, eu tenho que treinar time. Aqui não, eu desenvolvo uma funcionalidade, faço um teste ágil, percebo as necessidades e com esse único código, essa única funcionalidade, eu faço um deploy e entrego isso numa escala absurda. Então, olha só como a construção escalável, fazendo um paralelo aqui da nossa linha de receita, de serviço, né, profissional e nossa linha de receita de software as a service, isso muda completamente o jogo. Então aqui a ideia é compartilhar com você que a construção escalável é um pilar super importante. Na jornada, obviamente, a gente tentou fazer várias otimizações e dá para otimizar, né? Então a forma como a gente comunica, um pouco mais segmentada, a forma como a gente vende, um pouco mais padronizável, a forma como a gente entrega, com os playbooks, com os pacotes, com os templates, tudo isso dá para otimizar sim, dá para fazer uma máquina eficiente, é importante que você faça isso, mas só isso não é o suficiente para você atingir a escala, então é preciso olhar para o modelo de negócio, para cada uma daquelas bases do Business Model Canvas, né, do BMC, e como é que você pode ter cada uma dessas partes do modelo de negócio de forma escalável. E às vezes você precisa sim de uma nova linha de receita, de um novo modelo de negócio, que vai exigir uma nova forma de gestão, uma nova sociedade, uma nova aliança e uma nova mentalidade. E aí a gente cruza com os outros pilares do crescimento atômico também. Então tudo isso é para exemplificar que boa parte do bloqueio está no modelo de negócios. Bom, então a gente precisa de uma construção escalável também. Aqui vale a pena a gente falar que um erro muito clássico é quando as pessoas experimentam um modelo de negócio que tem limites de escala, elas geralmente abandonam aquilo lá e demonizam aquele modelo de negócio em detrimento de outro. Então um aprendizado importante também, que eu vou compartilhar no próximo vídeo, é como você faz uma transição desse motor 2, como é que você causa sinergias. Aqui a gente conseguiu fazer muito bem essa questão do serviço, a questão da gente conseguir se posicionar como um serviço mais premium para um determinado segmento de clientes, mas como isso também joga junto com a parte de software. E como a gente também desenvolveu alianças estratégicas, fazendo com que os nossos antigos concorrentes e revendedores de Bittrex também se tornaram parceiros para habilitar, né, a parte de serviço desse nosso SaaS, que sim, tem clientes que precisam, né, implantar um chatbot, construir uma história, fazer as automações. Então, a partir do momento que a gente entendeu cada uma dessas caixinhas, a gente também consegue desenvolver essas parcerias e escolher o que a gente quer fazer dentro de casa, o que a gente quer terceirizar, para que quem estiver junto com a gente também consiga agregar valor, ganhar dinheiro e a gente juntos conseguir construir um baita modelo aí vencedor. Tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com você nesse último vídeo. Espero que você esteja gostando dessa jornada. Se você não assistiu os outros vídeos, volta lá, assiste desde o primeiro vídeo para você entender todos os pilares do crescimento atômico. E nos próximos vídeos você pode esperar algumas aulas práticas onde eu vou destrinchar alguns desses pilares. Eu também vou trazer aqui outros empreendedores que estão usando o crescimento atômico, os pilares do crescimento atômico em entrevistas, em podcast. E você pode acompanhar a gente tanto no YouTube como no Spotify, tá bom? Então se você está até aqui, obrigado pela tua audiência, segue a gente aí, dá 5 estrelinhas no Spotify, dá um curtir no vídeo no YouTube, comenta também com a gente, eu espero que a gente esteja ajudando você compartilhando esse conhecimento aqui e que você consiga conquistar o crescimento atômico. É isso, um abraço e até a próxima.